Vamos... Não, tá ótimo, ótimo. Vamos iniciar, então, assim, mais uma vez, oficialmente, a nossa reunião. E eu gostaria de aproveitar essa nossa reunião, já que ela é transmitida para outras pessoas que nos ouvem, então fazer uma homenagem, não só por isso, mas também fazer uma homenagem ao nosso novo Papa, Papa Francisco, né, porque ele demonstrou já no início agora seu período, então, em que ele vai dirigir a Igreja Católica, ser uma pessoa de extrema simplicidade. E então, para que ele, sendo um jesuíta, lembre do Guarani, Mibiá Guarani, que mora aqui nas Missões, e que é talvez o povo mais simples que eu já conheci até hoje, de todos os que eu conheci no mundo. Vive numa comunidade de afeto muito grande e que com certeza tem condições de dar grandes lições a todos nós. Então, eles que vieram aqui para as Missões há muitos anos e conheceram este povo e trazem, de certa forma, um pouco daquilo que esse povo é hoje. Então, pedir ao nosso Papa que procure, pelo menos, entender, conhecer o Mibiá Guarani e, quem sabe, tem aí uma grande contribuição para o futuro da humanidade. É isso, uma homenagem ao nosso Papa Francisco, que já demonstrou pelo nome a opção que fez, né? E que talvez, eu tenha certeza, que pode ser um momento muito importante essa escolha para toda a humanidade. Sobre a nossa reunião, eu tenho uma proposta de pauta. Nós estamos num problema que vem da reunião passada, que é a questão do exame da nossa... Eu e o Dr. Pedro Osório estávamos conversando antes aqui de iniciar a reunião e me parece que ficou bem focado um problema que nós temos para resolver aqui. Toda vez que nós estamos tratando de assuntos que dizem respeito à inteligência, nós trabalhamos com um sistema de ideias que nós imaginamos que funciona assim, que nós estaríamos dotados de uma capacidade de imaginar o mundo, a natureza, e imaginar a realidade, imaginar as coisas como elas eventualmente fossem ou são. E nós teríamos um sistema, então, que se comunicasse diretamente com a realidade. E eu estava tentando colocar a seguinte argumentação aqui com o Dr. Pedro Osório. Na verdade, esse talvez seja o grande problema que nós temos para resolver, para pôr em ordem as questões da filosofia. Por quê? Porque quando nós pensamos sobre aquilo que nós denominamos realidade, a nossa operação não é uma operação entre o pensamento e a realidade. Todo o sistema de ideias ele está relacionado às nossas sensações. Então a realidade em si é algo agora que nós precisamos partir do seguinte pressuposto. Primeiro, antes de tratar daquilo que nós poderíamos denominar então de realidade, eu tenho que pôr em ordem essa questão da sensação e as ideias. Porque na verdade é assim, o que eu tenho de domínio com autonomia como indivíduo para examinar são as minhas ideias. Porque o mundo da natureza, ele como tal, está fora de mim. E ele só se apresenta para as minhas ideias por meio de uma aptidão que eu tenho, que são as minhas sensações. Então, se eu tenho sensações, são as sensações que me permitem ter ideias. Então, eu não vou questionar daquilo que produz sensações. Eu vou questionar daquilo que produz ideias. Porque se nós formos examinar aquilo que produz sensações, eu imagino que daria para explicar por aquela proposta que eu fiz aqui do sistema heptanimal de inteligência. Então, o sistema heptanimal de inteligência é o que trata da fenomenologia e as sensações. Mas das sensações até o sistema de ideias agora é o que nós precisamos pôr em ordem, porque a única... de todo esse problema é a única parte que nos compete totalmente. Então, o que eu preciso organizar aqui? Em primeiro lugar, se eu penso sobre a realidade, e se a realidade tem, então, nas minhas sensações, o instrumento pelo qual ela se comunica com essa realidade, estas sensações, então, elas se apresentam de uma certa forma. De que forma? Relacionadas. Nesse conjunto de sensações que compõem o sistema de ideias, eu percebo que todos eles relacionados. E eles se relacionam, então,
De que forma? Bom, agora eu preciso, então, para tentar entender como eu produzo essas ideias sobre a realidade, eu preciso chegar ao seguinte exame. Primeiro lugar, estas sensações que se relacionam, elas se relacionam porque elas se apresentam em cadeias sucessivas. Elas se apresentam, essas sensações, de uma forma organizada, mas dentro de um sistema de sucessividade. Essa sucessividade, então, ela por sua vez, ela se organiza com a realidade como relacionamentos. São fenômenos que produzem sensações, que são sucessivas. Então, o que nós constituímos aqui quando trabalhamos com esses dois ambientes? Realidade e sensações que se organizam de forma sucessiva. Nós vamos constituir agora uma cadeia de relacionamentos que vai permitir agora destas relações construir um sistema das relações que vai tratar da realidade, que são as ideias. Então, o que são as ideias? As ideias são relações que eu estabeleço com as minhas sensações. São relações com as minhas sensações. Deixa eu fazer uma intervençãozinha. E elas estão sucessivamente organizadas. Eu estava dando uma lida ontem na introdução e depois uma parte da crítica da razão pura e o Kant fala uma coisa ali que me chamou a atenção, assim. Ele diz que nós temos conhecimentos puros, que são aqueles conhecimentos vinculados com a metafísica, e os puros a priori, quer dizer, seriam dois conceitos, e aquilo me chamou a atenção, tá? Deixa eu só discutir uma coisa. Toda essa tua posição, ela parte da referenciação no mundo, na experiência. Sim, o conhecimento, sim. A partir de sensações. Todo conhecimento é derivado de sensações. Decorre de sensações. A pergunta que eu faço é o seguinte, ou a reflexão que eu faço. Nós temos um tipo de conhecimento, por exemplo, e aí a questão é saber a que ponto isto é conhecimento ou não é conhecimento, mas que deriva de... vamos usar um termo popular, assim, não uma definição filosófica, um termo popular para compreensão. Deriva de raciocínios que não necessariamente estão conectados à experiência, tá? Alguns deles até derivam da experiência. Raciocínios matemáticos, por exemplo, tem partes deles que podem derivar da experiência. Raciocínios geométricos, eles derivam de um contato nosso com certas formas, com certas coisas. Não necessariamente, mas podem derivar. A gente pode entender que, por exemplo, eu entendo um triângulo porque eu vi um triângulo na natureza, ou um quadrado porque eu vi um quadrado na natureza. Mas raciocínios algébricos, por exemplo, né? Todo aquele desenvolvimento de raciocínios algébricos, aquela parte que a gente estuda lá de integral, coisas que a gente não... Diferencial, aqueles cálculos, aqueles negócios, que a gente... Logaritmos, esses negócios que eu nem lembro mais. A gente sabe que isso até tem influência na experiência depois, pode se referenciar na experiência, mas ele não se origina de uma sensação. Ele se origina de uma reflexão mental. E aí... Como a gente entende isso do ponto de vista dessa previsão sua, que eu estava até falando, te liguei esses dias para te dizer que eu estava refletindo sobre esse negócio da interpretação das sensações do espaço e achei que isso realmente é uma coisa bem interessante de se estudar, de se aprofundar, só que eu acho que nós precisamos dar um salto no seguinte sentido: aonde a gente vai encaixar, qual é o caminho que a gente faz, e aí sim a dúvida que eu trago, sim, quanto a esses raciocínios que me parecem, pelo menos, a prioristicamente, que não tem relação com necessariamente uma sensação orgânica, fisiológica ou mental anterior. E não necessita de uma provocação orgânica, sinestésica, sei lá, porque todas as outras coisas que tu diz, por exemplo, a ideia, as sensações, eu concordo com tudo que está dizendo, eles se referem realmente à experiência e derivam de uma provocação da experiência. Mas existe uma parte do intelecto humano que não está referenciada à experiência. E aí nós precisamos saber como é que a gente faz a transição, ou como é que se propicia essa situação a partir dos elementos, ou dessa noção que tu tem trazido aí, de que todo conhecimento se origina da experiência. É que a questão é como conceituar conhecimento. Na verdade, é para fazer uma divisão. Eu só usei essa expressão para poder dividir
um assunto que eu imagino que eles precisam ser separados. Tá. Primeiro, Deixa eu só dar um gancho, só numa coisa. Estava pensando sobre isso também. Veja, meu papel que eu estou fazendo é o papel do advogado do diabo, né? Sim. Eu entendi a classificação, eu sabia que tu ia falar isso, eu já estava preparado para essa resposta de certa forma, não toda ela, mas esse início. E aí eu queria só fazer um gancho antes. Eu estou com uma preocupação do seguinte: nós não podemos, para justificar um sistema de pensamento, a gente criar definições que separem as coisas necessariamente porque facilita minha construção. É isso que eu quero dizer. Sim, não pode ser arbitrário. A gente tem. Então eu estava pensando o seguinte: bom, nós precisamos fazer essa separação, e é possível que seja feita, mas nós precisamos ter elementos que fundamentem essa separação. Porque às vezes a separação metodológica, ela aparentemente ela é metodológica, mas ela, na verdade é um artifício de... Sim. Não sei se você entender. Perfeito. Para facilitar que, bom, eu tenho um problema aqui. Sempre fez isso, né? Eu tenho um problema aqui, então eu excluo esse problema, trago... No direito é muito comum fazer isso, né? Sim. Eu excluo esse problema aqui, crio uma exceção para aquele negócio ali, e dizendo que isso aqui não está dentro disso e está resolvido, é um problema. Uma ampliação do mundo. Um deputado criticando a destinação dos royalties para educação, ele disse o seguinte, não, mas o que adianta? Isso está equivocado, disse ele. Porque se o povo não tem saúde, de que adianta a educação? Nós temos que investir na saúde. Só que ele esqueceu de dizer para as pessoas o seguinte: primeiro, as pessoas todas nascem com saúde, elas nascem sem educação. Então o pressuposto é que a saúde a doença seja uma exceção, né? Enquanto que a falta de educação é a regra, porque todo mundo, é que nem disse o Lula, minha mãe nasceu sem dente. Olha, qual a mãe que não nasceu sem dente, né? Um dia que ele cometeu uma gafe, lembra, né? Então, na verdade, o que acontece? O problema é um e ele trata do outro, e nos convence que está certo, nos induzindo em erro. É o sofisma, né? Perigo do sofismo. Mas assim, deixa eu só te colocar, é que eu trouxe uma ideia nova hoje. E por isso que eu estava tentando... só fazer essa divisão. Essa cutucada para dar E eu concordo com a tua provocação, porque ela é verdadeira, né? No âmbito da lógica formal, é o que mais se faz, né? O problema todo é que nós precisamos imaginar o seguinte: nós estamos trabalhando com o homem, e que nós estamos trabalhando com um homem que tem ideias, e nós temos que descobrir como elas ocorrem. Então, nós não vamos produzir novas ideias sobre isso, nós temos que desvendar as que já estão aí. E eu me dei por conta que a grande divisão ainda que é necessário fazer, e talvez eu não tenha percebido, são as ideias de repetição e de sucessão. Porque, na verdade, o sistema de inteligência humana, ele trabalha com um sistema de relacionamento que utiliza a ideia de repetição e também a ideia de sucessão. De que forma elas se dão? Acho que tem mais uma que podia incluir aí. Não, mas espera aí. De relação, de sucessão, e tu pensa de relação. Não. Depois. Mas assim, são duas ideias básicas. É um conjunto que se apresenta com a ideia de repetição e com a ideia de sucessão. A ideia de repetição eu consigo obter aonde? Unicamente no sistema de ideias. Ele é constitutivo do sistema de ideias. Repetir ideias é a possibilidade de ter certezas. Então eu tenho um ambiente seguro agora. E eu tenho agora um ambiente de sucessão. Onde se dá o ambiente de sucessão? Nas sensações. Enquanto que eu consigo repetir ideias sem escala de tempo, se é para usar essa categoria de inteligência que eu não gosto, porque ela atrapalha, o tempo não ajuda, o tempo atrapalha. Mas se eu pensar eu vou perceber então que eu tenho um ambiente de repetições. Eu absolutamente seguro que eu consigo repetir, né? Essa ideia de repetição. Quando eu examino as sensações, eu percebo que ela é sucessiva. A sensação não se apresenta como algo permanente, como eu conseguiria obter nas ideias. Então agora, das relações que eu estabeleço da ideia de sucessão, de sucessão que está no mundo das sensações, com as de repetições, eu vou constituir a base do meu sistema de ideias. Qual é a base do sistema de ideias? Na verdade, ele coordena no fim de toda essa explicação, nós somos o que somos porque fomos programados pelas nossas sensações. Sob o ponto de vista do sistema de ideias. Todo o meu sistema de ideias é um resultado final de um sistema que programa. E de que forma esse sistema programa? Ele programa através de um sistema nervoso central que produz, então, estas sensações.
Só que elas sempre se apresentam enquanto sensações como algo sucessivo. Então a sucessividade está para o mundo da fenomenologia, usar esse termo, da realidade, enquanto que a repetição para o das ideias. Então o que eu tenho? Eu tenho um ambiente que é sintético. O que é o ambiente sintético? O ambiente sintético é o ambiente das ideias. Eu tenho agora um ambiente analítico. Qual é o ambiente analítico? É o ambiente das sensações. Quando esse ambiente das sensações, como ele é analítico, como ele recebe impressões, estas impressões agora produzem sínteses. Quando as impressões produzem sínteses, então essas sínteses são impuras, porque são resultados de impressões. Agora, esta capacidade sintética, ela pode abandonar as impressões e ela pode agora trabalhar a partir do ambiente puro da síntese. Puro da síntese, impura, obviamente, né? Sim. Então, eu tenho aqui uma capacidade sintética, que é a capacidade de pensar. Eu tenho uma capacidade analítica, que é a de receber impressões. Então, fenômeno, impressão, síntese, juízo. Então, nesse ambiente dos juízos, agora que, ao ordenar esse ambiente sintético, o sistema utiliza, então, uma pauta de relacionamentos que parte da repetição e sucessão. No ambiente sintético puro é possível repetir. No ambiente sintético decorrente das impressões, ele só percebe cadeias sucessivas. É como se fôssemos constituir uma cadeia de elétrons, ela vai se apresentando toda ela sucessivamente, na medida em que vai se reunindo um ao outro, né? Esse ambiente de inteligência que lê essas informações, ele percebe essa sucessividade. E com a possibilidade de repetição, agora ele vai pegar parte dessas cadeias para verificar o que elas têm de idênticas para esse sistema, ou semelhantes, ou parecidas. Mas tudo isso dá agora das relações que ela vai estabelecer dentro dessas cadeias, que nós vamos chamar então de espaço. Porque todo o sistema, o universo, é um processo que se desenvolve no espaço. Sem essa ideia, eu não tenho como constituir esse mundo da natureza, que inclusive eu imagino que penso. O universo é um processo no espaço. É um processo que se apresenta para esse sistema de inteligência como impressões. E essas impressões produzem sínteses. Essas sínteses se dão novamente como um processo orgânico, como cadeias sucessivas. Nesse ambiente sintético, esse sistema que usa a cadeia sucessiva, usa também a possibilidade de repetição. Da repetição e da sucessão, eu constituo agora a ordenação de todas essas sensações naquilo que eu denomino espaço, e constituo a nossa capacidade de imaginar. Nós imaginamos ordenando sensações no espaço. Só que nós imaginamos objetos do espaço, nós não imaginamos os objetos. Mas o que é a sensação? A sensação é produzida pelo fenômeno. É a percepção de um estímulo, que não é igual para todos. É absolutamente igual para todos. Não. É que todos nós estamos em espaços diferentes. Então nós jamais teremos as mesmas percepções. Não. O estímulo é igual para todos, né? A percepção é diferente. Um exemplo, uma música clássica não provoca a mesma sensação em diversos observadores. Há pessoas, por exemplo, que se deliciam diante dela e outros se afastam, acham que aquilo é uma coisa depressiva. Porque ela foi programada para isso. As sensações programaram esse indivíduo para isso. A história das sensações dele leva ele... Porque o que acontece? Para determinados indivíduos, a música clássica é um entoado de sons que não se relacionam com nada. Agora, quando aquela música clássica for relacionada... Porque normalmente quem escuta música clássica está em ambiente extremamente agradável. Mas a grande discussão, e aí eu quero discutir com uma coisa que ele falou ali, que eu acho que é importante, que eu estava pensando aqui. Acho que a grande discussão que tem que fazer, que pelo menos o que eu entendi um pouco do que eu li de Kant ontem, é o seguinte: ele abstraindo toda essa parte, no que ele chama de razão pura, que é esse ambiente exclusivamente da metafísica, que é o ambiente exclusivamente desses juízos puros, onde não há relação com a experiência, se esse juízo, se é possível aqui haver o que a gente pode chamar de conhecimento, ou de entendimento, se isso deixa eu achar o termo certo agora, se nós podemos considerar isso uma categoria rigorosa, assim, de
de um conhecimento. Porque a verdade é o seguinte, que eu concordo com ele, o estímulo é diferente da percepção. Ou seja, o estímulo é uma coisa, a percepção do estímulo é outra. E a reação individual desta percepção é diferente. É lógico que eles levam muitos estímulos, dependendo do estímulo também, pode levar a relações diferentes e outras não. Por exemplo, estímulos musicais, por exemplo, que é o exemplo que ele deu, isso leva a percepções individuais. Por quê? Porque cada um, como tu disseste, tem uma fundamentação em relação àquelas ações que vão dar. Agora, determinados estímulos geram resultados iguais. Por exemplo, a sensação visual de olhar um triângulo, por exemplo. Por exemplo, eu estou pegando um triângulo. A pessoa até pode criar relações diferentes no intelecto a respeito daquele triângulo. Mas a percepção que ele vai ter de sempre estar olhando uma figura com 3 lados. Isso é uma coisa que tu não tem como... Não vai produzir uma sensação diferente em mim. Eu posso relacionar o triângulo com outras coisas. Eu relaciono lá com um símbolo místico. Eu relaciono com uma mesa que eu tenho em casa. Eu relaciono... Tudo bem, relaciona. Mas a percepção de uma coisa com 3 lados é igual para todos. A música clássica não traz a mesma percepção. Então nós temos estímulos diferentes para estímulos diferenciados que geram percepções diferenciadas. O problema acho que não está aí, o problema está na origem no ambiente da síntese. O ambiente da síntese é que nós vamos sintetizar todas essas sensações e a partir daí criar esse processo de relações individuais e até onde a gente pode universalizar isso. Porque acho que a ideia de a gente de estudar esses fenômenos, o Russell também tentou fazer isso de outra forma, até que ponto a gente pode criar um entendimento universal, ou uma percepção universal, ou um estudo universal, do que é esse processo de elaboração do conhecimento, da inteligência, ou do entendimento. Até o Kant me chamou a atenção numa frase que ele diz lá, que era assim, nós não estamos nos debruçados sobre a capacidade de pensar, e sim da capacidade de entender, que seria o momento seguinte do pensar, né? Quer dizer, o pensar é que leva o entendimento. O entendimento seria o processo de pensar seria, pelo menos eu entendi isso, seria um processo anterior ao do entendimento. Então, eu acho que tudo isso, sim, eu acho que essas provocações elas são importantes exatamente para a gente começar a partir de uma ideia que, como eu disse para ti, eu acho que é muito... Falei para o Paulo essa semana que eu estava lendo um outro negócio aí e me veio a partir do que... Eu vi um documentário, li um negócio, vi um documentário, e aí eu cheguei a essa conclusão que essa percepção dele é extremamente revolucionária, como o senhor diz, mas extremamente insight, sabe? Só que nós precisamos dar uma percorrida em alguns problemas surgidos a partir disso que nós temos condições de enfrentar e aumentar esse ambiente de debate, né? Não sei, acho que é mais ou menos isso. A questão toda, eu imagino que talvez o grande ganho da discussão que nós estamos fazendo aqui no grupo de estudo seja tentar separar um pouco a questão daquilo que a filosofia tradicionalmente procurou resolver. A filosofia sempre imaginou que resolveria os problemas do homem e da natureza. E acho que o que o Wilson coloca aqui, eu não discordo dele. Dentro do sistema de ideias é absolutamente correto o que você pensa. Só que assim, o problema todo é que nós ainda não podemos nos debruçar para esse tipo de questão, porque esse ainda é um problema que decorre de uma outra questão que nós precisamos examinar aqui, que é o problema da fala. Porque o problema todo é que toda a nossa discussão aqui é orientada por um mecanismo. Quando eu falo, normalmente eu imagino que falo para os outros. Eu não falo para os outros, eu falo para mim. Eu falo para o meu sistema de ideia, porque quando a palavra que eu utilizo na comunicação aqui, de que forma ela se processa dentro desse sistema de debates nosso aqui? A minha palavra, então, ela se dirige a uma ideia que eu tenho, e essa minha ideia é produzida por uma sensação. Então, a minha palavra sempre está orientada por uma sensação que eu tenho. E quando eu faço isso, eu imagino que eu evocaria em você a mesma sensação. Ora,
se nós temos experiências diferentes, as nossas ideias foram produzidas por sensações diferentes. Então, mesmo quando eu falo de uma coisa mais simples, uma flor, imediatamente a flor que vem no teu sistema de ideias é a flor das tuas sensações, não da minha. Eu não tenho como transferir para o outro indivíduo isso. Então, esse é um problema, é um outro problema que precisa ser enfrentado por todos nós aqui. E o Dr. Pedro Osório trouxe essa questão na reunião passada. O que nós precisamos tentar chegar a uma coisa... Só que esse problema é um problema fundamental, né? Sim. É importante, me parece fundamental essa noção que tu Pois traz. Mas a fala é que nós temos um homem que pensa, um homem que senta e um homem que age. Nós temos que examinar esses três homens. O homem que senta, eu imagino que a gente tentou entender de uma certa forma como poderia startar um processo de inteligência inicial, né? O homem que pensa é o que nós estamos tentando resolver agora, e não conseguimos ainda chegar a um consenso sobre isso, né? Agora, o homem que fala é o homem que age. Porque a fala é uma ação comunicativa, ela é persuasiva. Ela, inclusive, ela, dependendo do uso da fala, ela domina, antes mesmo do uso da força, né? Pela fala, eu posso fazer a ameaça, né, do uso da força. Olha, você, por exemplo, né? Você fala, diz, olha, eu sou o delegado de polícia, né? Isso tem uma força persuasiva que não é apenas comunicação, é uma ação. Sim, sim. Então, quando o Dr. Pedro Osório fala, eu tenho 93 anos, eu lecionei 50 anos essa matéria. Não é só a força bruta, né? É a força persuasiva que nós utilizamos na comunicação. Então, o homem que fala é o homem que age. Examinar a fala é examinar a ação humana. E aí nós temos um monte de problemas que nós precisamos inventariar para poder trabalhar com essa questão. Só que eu imagino que ainda não seja o momento de fazer isso, porque nós não conseguimos ainda pensar da mesma forma. Porque se nós temos... O que é eu acho assim, de fundamental importância compreender a necessidade dessa separação, porque nós acabamos muitas vezes trabalhando como se fosse uma questão só. Todo sistema de inteligência tem uma estrutura formal. O que é uma estrutura formal de inteligência? São as relações que esse sistema usa. Quando você diz que a percepção de uma pessoa de uma música clássica é diferente da outra, é porque ela usa uma estrutura formal de inteligência. Ela tem um sistema de relacionamentos que é dela e que ela utiliza para esse modelo, que muitas vezes a música formal clássica não se enquadra. Então todos nós, só que nenhuma estrutura formal de inteligência é igual à outra. Porque essa estrutura formal de inteligência é o que produz o indivíduo. O indivíduo que aprende com a experiência, na experiência ele produz uma estrutura formal de inteligência. E todas nossas aqui são diferentes. Bom, mas há uma estrutura formal de inteligência, que é aquela, então, que relaciona tudo. Todo sistema de inteligência que tem uma estrutura formal tem uma estrutura material. Tem um objeto material, aliás. O que é? Agora, não é a relação de todos esses fenômenos que são feitos, porque muitos fenômenos são relacionados entre si. Embora eu utilize a sensação como meio intermediário, mas depois eu imagino que relaciono eles entre eles. Então, eu estabeleço um sistema, eu estabeleço uma ciência. Me permite desvendar a química, a física. Essa estrutura formal produz inclusive uma ciência, que é uma parte dessa estrutura formal de inteligência que é comum nesse meio todo, que serve de referência, de diálogo nesses sistemas de inteligências diferentes. Só que o objeto material agora não é mais o sistema todo, mas o fato, o fenômeno, a questão examinada e a sensação humana. Sempre que eu relaciono com a sensação humana, então eu tenho aí um objeto material. Porque é a sensação humana material que constitui todo o sistema de inteligência. Porque é da sensação que nós conhecemos. Por isso que é necessário dizer que conhecer é ordenar sensações. Todo conhecimento tem origem nas sensações. Porque eu vou perceber que tem um outro conhecimento agora aqui, que não é, que embora faça parte dessa estrutura formal de inteligência, não está orientado por sensações. Que é a capacidade de relacionar. Se a estrutura formal de inteligência, ou se o objeto formal das ciências, né, é o sistema de todo esse relacionamento, esse relacionamento todo em si, se retirar tudo que produziu sensações desse relacionamento, ainda assim sobram as relações. E quais são as categorias que essas relações utilizam, então, para pôr em ordem o sistema? É a ideia de repetição e a ideia de sucessão, que vai se encontrar nesse sistema de relacionamentos. Então, nós precisamos
perceber essa distinção, porque depois todos os temas que forem trazidos, então, agora da ação humana, nós vamos ter que dar vamos tentar, então, explicitar as relações, o objeto formal da inteligência que é utilizado aí, e qual a relação com a sensação humana. Daria para dizer, então, que as ideias são decorrentes das reflexões que se fazem em cima das sensações? As primeiras ideias, sim. Porque cada um tem aprendemos a pensar assim, claro. O indivíduo é a diferença de ideias. Sim. Todo. É das sensações que nós produzimos. A primeira, nós nos reconhecemos. Aliás, os heideggerianos, que sinceramente, assim, eu tenho uma... Depois que eu li O que é uma coisa de Heidegger, né, eu percebi que não precisava ler mais nada, né, porque ele realmente não tem a menor ideia das ideias de Kant, né. Ele construiu um sistema de ideias dele que ele atribui a Kant, quem sabe Kant tenha provocado, mas o Heidegger reconhece um indivíduo que é produto da história, do espaço, ou seja, das suas experiências. E, segundo ele, esse indivíduo é único. E cada indivíduo, então, portanto, tem essa característica de unidade e que tu jamais vai conseguir fazer uma filosofia universal porque não tem como tratar dessa diversidade toda, né? Se é isso, bom. Mas, todos os céticos chegaram a essa mesma conclusão. Mais ou menos isso é relativizado a partir do seu conceito. Cria esse certo relativismo. Não cria, ele torna absoluto, porque eu separo aquilo que não é possível de resolver. Nesse ponto eu acho que não, porque assim, ó... mas aí tá, mas é isso que eu estou dizendo. Você separa, tu falou uma coisa, eu separo o que não é possível de resolver. Mas de qualquer jeito está criando um sistema que, para você resolver a questão da universalidade, você tem que separar certas coisas. Sim. Mas aí que tá, ou a gente... mas é questão de método, que tu disse. Mas eu só vou tentar dominar aquilo que está sob o meu controle, que é a minha inteligência. Não, sim. Mas a questão do método de fazer isso. A questão fora, assim, ó. O método de fazer isso, mas as sensações vêm do mundo fenomênico, né? Não tem como a gente excluir o mundo. Se você aceita que o mundo, a experiência toda está no fenômeno, e não tem nada fora do fenômeno, então tu recebe tudo do mundo. Então, de certa forma, nossa relação com o mundo e com os fenômenos é absoluta. O resultado disso é que é individual, né? Que nem ele disse, as percepções e a reflexão individual. Isso relativiza um pouco a possibilidade de você trabalhar um conceito universal. Que eu não sei se o conceito universal é certo também, eu tô só... Eu penso que, no fundo, nós todos temos condições de examinar se vale como instrumento de análise para nós, ou não, aquela colocação de Herbert Hart. Aí eu venho, a história, não, o conhecimento acumulado é interessante, temos que olhar para ele. Sim. Porque se nós caímos no somos produto individualismo, dele, né? nós vamos transitar por caminhos extremamente difíceis para chegar, talvez, no lugar em que Herbert chegou. Então ele diz assim: nada impede que amanhã um bólito, um pedaço de algo vindo do espaço, da profundeza do espaço sideral, saiu de lá, desgastou-se terrivelmente, mas sobrou. E olha que caiu há poucos dias da Rússia. Então não está fora do tempo. Então, esse fato, essa realidade, ele diz assim: nada impede que, tomando aquilo, com o nosso conhecimento acumulado, que é excelente, inclusive para fazer a previsão, que aquele bode iria chegar aqui, né? Com esse nosso conhecimento acumulado, ele diz assim: eis aqui um metal. Diz, mas, bom, se ele é metal, então vamos submetê-lo à empiria, os testes, para saber o que é metal. É aquilo que se dilata pela ação do calor. É uma lei, para nós, fabulosa. Então vamos lá. Pegaram aquilo, aqueceram com maçarico por tudo quanto era lado, não dilatou. Toda a inferência até hoje de que os metais se dilatam pela ação do calor cai, esbruga tudo. As relações formais. Então o conhecimento científico dito que é o sistema formal, algo provisório. Que é refeito.
e um provisório para além da força da expressão, que nos levaria até a atitude cética. E Gorgias está aí para nos incomodar a toda hora. Prova isto, me prova isto. Daqui a um pouco nós... Bom, eu não tenho esse conhecimento ainda, mas marchamos no rumo a descobrir mais coisas. Depois, quanto mais coisas descobrimos, mais comprovantes recolhemos para a nossa ignorância e a nossa pequenez. Sim. E os equívocos novos que nós estamos introduzindo. Tu veja que coisa trágica, não é? O problema de conhecimento. Então, quando Herbert Hart coloca isso, ele põe em xeque toda a empiria, todo o conhecimento empírico. É verdade que até agora se comporta, mas eu quero saber se algo proíbe, impede de que amanhã não seja diferente. De onde é que nós vamos tirar? Daí é que remeteu para Kant, não que o Kant viesse, né, agora, mas remete a Kant isso, dizendo, mas eu tenho condições de apresentar para vocês um conhecimento que não fica escravo dessa contingência que nós estamos vendo. Pelo menos nos dá um alento. O Kant, inclusive, diz que agradece a Hume por Hume ter tirado ele do sono filosófico dele, né? A provocação de David Hume tirou ele do coisa para criar aquelas reflexões todas que ele fez depois da questão do conhecimento da análise transcendental lá do conhecimento. Pois é. Então, aí o Kant faz o seu apelo à matemática, e que, no meu entender, não é em razão da matemática. A matemática deduz. A matemática é um sistema é uma aptidão. Sim, na verdade, deduzo, é pura dedução, mas o Kant quer ir mais longe. Ele quer dizer que qualquer que seja o esforço de dedução da nossa parte, da humanidade, de evolução, né, que vai chegar nesse lugar, onde está, né, algo que realmente resista a todas essas críticas e que paire acima de qualquer dúvida. Foi que a gente fez aquele apelo para a geometria, não foi a matemática. Matemática é por dedução. Se x é igual a y, eu passo para outro membro, ele muda de sinal, eu tiro de lá e vira igual a zero. É um raciocínio puramente, não é? Então, a questão de Kant não é fácil para a gente perceber. Ele colocou um horror no meio da sala, quando ele disse isso. E me digam como é que isso pode acontecer, ele disse. Como é que é isso? Não precisa fazer apelos a mais nada? Se realmente tivermos esta esquadria, parecida com os nossos pés assim, essa esquadria 3, 4 e 5, não pode pegar toda a infinita dos números, só funciona este, 3, 4, 5. 8, 9, 10, lixo, nada, não vale nada, não serve. Só tem um que serve. Tendo 3 e tendo 4 aqui, não precisa laboratório nenhum. Aqui tem necessariamente número 5. 3, 4, 5. Por isso que eu disse, tá, e falo no 12. E disse, mas como é que pode então ter uma coisa dessas? E daí se ele pega isto, essa figura, diz, mas isso é geometria plana. Isso aí, sim, mas isso já é uma assombração. Terrível, né? Mas vamos à ilha plana, então. Então pega essa coisinha kantiana, né? E procura descobrir onde é que você cava o compasso para passar sobre os 3 pontos desse tremo. Se é que é esse só no universo da reflexão
e da dedução e da indução humana. Não tem outro. Procura descobrir onde é que tu pode cravar. E por 3 pontos que não sejam integrantes de um mesmo segmento de reta, passa sempre uma circunferência, e tão somente uma. E esse locus, agora sim, agora então, passa para a esfera. Agora é a geometria multifacetada, infinitamente. O que é uma esfera? Infinitamente. Em todas as órbitas, que lugar que tu colocares, os arcos, os anéis, ela se comportará igualmente. E dentro dela, o que é que tem? Uma infinidade, um infinito de triângulos. Só esse, porque ele que gerou essa esfera. Todos os que podem imaginar. E por isso que, então, a circunferência é uma mera sucessão de um polígono com um número infinito de lados. Lado. É polígono. Não, circunferência não. Por isso é que é o 3,1416 e que um matemático foi para o oitavo da casa do edifício para fazer o cálculo. E saiu atrás, ele queria dar uma periódica. E não chega nunca, né? Atrás do pi. O famoso número pi. O famoso 3,1416, né? Que a gente para ali. Né? Então, essa colocação aí me parece muito interessante, porque é a única que permite a percepção dos meios tons. Porque as notas musicais não são 7, são 12. E olha o 12 aí de novo. Isso que o senhor não viu o Tom Zé explicando, que são 28. O Tom Zé explica, né? Não é? Vale a pena ter um vídeo do YouTube do Tom Zé dizendo por que o refrão daquele funk Tô Ficando Atoladinha é um acorde semitonal. Ai, meu Deus. Olha aí, conhece meta, não sei o que, polissemiótico. Olha aí. Tom Zé explicando. Muito bom, vale a pena ver. Mas então ali olha na escala do meta, refrão, semitonal, polissemiótico. Por que eu tô ficando atoladinho? É isso aí. Então conduz para isso. E submeta ao crivo agora, de falseamento. Vamos derrubar isso. Pois é, doutor Pedro Osório, mas a questão toda é assim, ó, então, é que na verdade é um sistema de ideias. Até agora, resiste e mostra que a empiria. O calcanhar de Aquiles do seu raciocínio, e eu já disse, eu acho que ele é revolucionário, acho que ele é inteligentíssimo, só que ele tem um ponto importante ali, de um calcanhar de Aquiles, que é a questão dos raciocínios matemáticos. Os raciocínios matemáticos, eles são uma forma muito diferenciada de inteligência, muito particular de inteligência, é um conhecimento disseminado em todos os outros conhecimentos do mundo, em todas as outras áreas, e que a gente, em tese, pelo menos em tese, precisamos enfrentar o problema de ver se ele tem referenciação na experiência ou não. A ideia geral é que não tem, mas nada impede que a gente discuta isso e chegue à conclusão que não é bem assim. Acho que tem alguma referência, sim, e só temos que enfrentar esse... O raciocínio matemático é o raciocínio da repetição. Não tem uma outra explicação para dar. É o raciocínio da repetição. O que é o raciocínio da repetição? É o ponto de partida de todo o sistema que depois vai construir a inteligência humana. Porque se eu não consigo imaginar a ideia de repetição, porque o que me dá a capacidade de imaginar o que pode acontecer com as coisas no mundo? Porque eu imagino que as coisas se repitam. A ideia de repetição é que me permite. Quando eu penso uma caminhada, eu imagino uma repetição de passos. Só que na verdade eu estou imaginando porque o problema é aquilo que nós trabalhamos como inteligência racional que utilizamos para ser o que somos e para viver. Uma coisa são as nossas ideias. Isso nós temos que ter claro. Outra coisa é como elas são produzidas.
Então, eu imagino que eu repita passos. Só que eu não repito passos, cada passo é um passo novo. Mas se eu não tivesse a ideia de repetição, eu não conseguiria imaginar o próximo passo. Mas não são passos perdidos. Por quê? Porque não são perdidos. Doutor Pedro Osório, só que assim, ó, eu não consigo imaginar o próximo passo porque eu ainda não tenho sensação dele. Então eu só tenho o passo anterior, eu imagino a repetição desse passo anterior para produzir o próximo. Então eu consigo imaginar uma caminhada minha até minha casa porque eu imagino uma repetição de um passo que eu já tenho na minha memória. Agora eu jamais conseguiria imaginar a minha caminhada até a casa do Sodré porque eu não sei onde ele mora. Então falta a cadeia de passos para chegar até lá. Então vocês vejam, então por isso que eu não consigo, estando correta o que a filosofia sempre tentou fazer, era eu produzir um sistema de ideias autônomo, completamente não vinculado a nenhuma experiência e chegar na casa dele. Eu até posso fazendo, se ele me der as coordenadas, olha, eu no espaço geográfico eu moro aqui. Mas ele dá um ponto de referência. Eu tenho o meu, eu tenho ferramentas, agora eu posso construir mecanismos para chegar até lá. Mas jamais ideias. Porque eu trabalho com... Então vamos lá, eu estou divagando agora para um campo perigoso que é minado aqui. Que é já tentar entrar nas questões que nós imaginamos que temos que deixar fora. Vamos de novo. Então, se eu tenho a ideia de repetição, e eu tenho agora a possibilidade da ideia de sucessão, se as sucessões estão nos sentidos e a repetição nas ideias, do uso desses dois ambientes, agora eu produzo um novo sistema de ideias, que agora são expectativas. Então, mas para que eu possa criar expectativas, é necessário ter a cadeia sucessiva nas sensações. Então, para poder esperar algo, é necessário que eu tenha uma cadeia organizada antes. Então, é por isso que... Como é que funciona a nossa inteligência? É um banco de dados. É um banco de dados de sensações. Essas sensações, muitas delas se perdem com o tempo. A nossa memória não é permanente. Sua ideia, então, de todo o raciocínio matemático decorre dessa coisa da ideia de repetição. Da ideia de repetição. Sem a ideia de repetição não haveria matemática. E na verdade, a ideia de repetição, parece uma coisa até meio maluca, né? Na verdade, é a capacidade de ter ideias. E essa capacidade, então, ela agora identifica a possibilidade de construir uma referência, então, que, na verdade, repetir é construir referências. E nesse sistema de ideias, quando se constrói referências, as referências podem estar orientadas por elas mesmas. Relacionar referências entre elas. Então, agora, com a possibilidade de repetir isso, eu construo toda uma cadeia matemática, o raciocínio algébrico, todo o sistema de cálculo, a trigonometria, todo o sistema de relacionamento matemático não passa da ordenação dessa capacidade de repetição. Então, eu posso construir agora, com auxílio da capacidade de repetição e de símbolos para eles, o símbolo agora é um auxílio que o sistema de ideias produz, eu agora, com auxílio de símbolos, eu posso construir diferentes relações entre diferentes repetições. Então, se eu relacionar diferentes repetições entre si, eu produzo todo um sistema numérico. Com a ajuda do sistema decimal, né? Que é criar uma cadeia de repetição a cada 10 repetições. Então, eu produzo todo um... Só que, o que é isso? Isso é um conhecimento? Não é um conhecimento. Por que não é conhecimento? Porque não está orientado por sensações. Isso é só uma aptidão de relacionar que eu estou pondo em ordem. Mas é tão sério isso. O conhecimento é o sistema simbólico. O sistema de símbolos agora pode constituir para falar pelos outros. Isso é tão sério que isso aí... Cabeça, uma sentença por Deus. Isso constrói, de certa forma, ou reconstrói todo um processo histórico, filosófico de como entender o que se trata do conhecimento. Sim. Entendeu? Mas uma coisa que eu venho batendo, um chavão, simplesinho, mas muito engraçado até, e a nossa colega advogada percebe sempre que batemos nisso. Um bujão de gás explode ali. Bah, é um horror. É um caos sensorial. Eu me jogo debaixo do sofá. Porque as sensações estão ordenadas de forma caótica. O nosso confrade aqui,
isso, enfrenta com tranquilidade. Né? O outro e põe as mãos na cabeça. O menino ali que não tem tanta experiência de eclosão de coisas, e ele fica tremendo, mas não se afasta olhando o problema, porque ele não conhece isso, nunca mais. Se nosso sistema de percepção é realmente atravessável por uma vareta semelhante, portanto, por isso que somos nossos semelhantes, por que nos comportamos tão diferentemente diante de um fenômeno igual que está ali? Porque temos experiências Bem diferentes, recente. sensações diferentes do mundo. Sensações. Se o nosso conhecimento é fundado em sensações de qualidade baixíssima, que comprovamos agora com o bujão de gás, temos que ter a compreensão de que nós não conseguimos ainda quebrar definitivamente as assertivas do mundo cético. Se tivéssemos, já teríamos ocupado o lugar de Deus. Agora, com o nosso Papa, talvez ele nos ajudasse a fazer essa aproximação para descobrir. Mas não vamos desanimar, é uma marcha, é um avançar, é um caminhar. Os coitadinhos, como se fôssemos, né, comparavelmente, todos deficientes visuais, de ouvido, horrível. Então andamos aí, tateando nesse universo. E aí aparecem os filósofos. O Dr. Paulo é um, e todos nós, de alguma maneira. Somos. É ou não é? Ele Ele pesquisa isso ao mesmo tempo e diz, eu quero abandonar mesmo. Ele não é jogar no lixo, mas eu quero abandonar as sensações diretas dessas coisas. E quero pensar o que é o conhecimento. Porque senão não adianta que eu vou estudar direito. Quando alguém vai estudar medicina, não sei o que, não sei o que, engenharia. Mas se nós não sabemos o que é o conhecimento, a garantia dele, né? E de onde que ele nos vem? Qual é a fonte? E essa fonte é permanente? É esgotável ou não? Como é que ele se processa? Relacionamentos. Então, e podemos cair, então, num descrédito, numa preguiça eterna. Diz, não, atira com tudo isso, não tem jeito. Nós somos criados verdadeiramente com esta aptidão, esta coragem de não desistir. Né? Morremos, os nossos netos, bisnetos, continuam insistindo. O bípede sem penas, que era o homem, né, de Platão. Platão teria dito. Diz o quê? O homem, o que é? Um ser humano. É um bípede sem pena. Ele disse, aí o Diógenes foi lá fora, arrancou as penas de um galo e atirou no meio do salão. Eis o homem de Platão. Se é que ele residia, então, nas penas e bípede, porque é verdade, né? Qual é outro bichinho que anda assim, não? E que não tem penas? É um homem e outro, então, vou para lá. O que não deixa de ser já um aviso para nós, né? Da antiguíssimo isso, né? De que desconfiemos sempre das nossas analogias, mas e como não temos outro instrumental, o ambiente é esse, por isso que eu gosto muito de vir aqui. Bendigo o dia que faz 8, quase anos, que o Paulo chegou e disse, Pedro, vamos nos encontrar para conversar, para pensar, vamos conferir, isso, tu sabe muita coisa, que não sei. Que não sei nada, virei numa confusão. Então quero pôr em ordem essa balbúrdia, né? Vou jogando para dentro de uma sacola para não se extraviar. Deixa isso aí, afinal foi o que eu pesquei, né? O que eu acumulei. Não vou jogar no lixo, mas eu já sei que isso aí é muito discutível, esse é meu conhecimento muito frágil. Né? E essa coragem de não desistir. E, tu veja, não censuramos a posição de ninguém, né? Mas sempre a humildade. A humildade.
E lembro, para o nosso Pontes, não é, Paulo? Foi com o Paulo também que aprendi isso, porque ele me deu várias obras antigas daqui, um acervo maravilhoso. Dentre estas, veio às mãos o Pontes filósofo, Pontes de Miranda. É conhecido, não direito, 30 volumes, 40. É um 60. Tratado de Direito Privado. 60 olha aí, o Tratado de Direito Privado. Pois bem, o Pontes, mas que coisa! Mas eu fiquei dizendo, mas meu Deus, mas isso é coisa muito recente. Como é que ele... Não, olha aqui, quando o Pontes... Ele chegou e disse isso. As sensações, as qualidades das sensações que eu recolho do mundo não são as qualidades do que lá se encontra. Posso garantir que não são. Essas são as minhas sensações. Diz, eu não gosto do cravo, eu gosto do cheiro de cravo. Ah, é? Eu gosto. Mas outros não, podem não gostar. Então, deixa de existir a iguaria, o temperozinho, a canela. Né? Pronto, olha aí. Ó. O som significado simbólico dispara, Pedro, tu chega.